E aí, pessoal? Meu nome é Daniel, eu sou professor de História daqui da Oficina do Estudante e hoje a gente vai aproveitar para trocar uma ideia sobre três sociedades da América pré-colombiana: Maias, Aztecas e Incas. Às vezes a gente pensa que migração é uma coisa que começou com os nossos avós chegando aqui à América. Isso é um engano, tá? Os nossos tataravós, enfim, isso é um engano. As pessoas habitam a América há muito tempo e várias sociedades humanas se formaram aqui. Quando Cristóvão Colombo chega à América, há uma estimativa de mais ou menos 20 a 30 milhões de pessoas aqui, já ocupando o continente. Então já haviam povos que haviam se estabelecido aqui. Eu vou destacar para três sociedades que chamam bastante atenção, muito também por causa das teorias da conspiração que a gente costuma ouvir, e lógico que chama muita atenção porque são sempre muito interessantes. Toda conspiração, a teoria da conspiração é sempre muito bem feita, muito boa, então a gente acaba se adentrando nesse tipo de narrativa. Porém, nós vamos olhar para eles de forma um pouco mais mundana, um pouco mais com o pé no chão. A gente vai entender como é que funcionavam essas sociedades aqui. Maias e Aztecas são povos que se estabeleceram na chamada Mesoamérica, na América Central. E destacando algumas características dos dois povos, mesmo porque há uma grande proximidade, inclusive em relação à cultura, à religiosidade, a gente olha para eles e percebe um politeísmo. Somente três religiões no mundo, naquele momento da chegada do Cristóvão Colombo, eram baseadas em apenas um Deus: o cristianismo, islamismo e o judaísmo. Somente essas três, que têm, aliás, o mesmo Deus, é a mesma divindade para as três religiões. Todas as outras religiões eram politeístas, e não é diferente em relação aos povos que viviam na Mesoamérica e também na América do Sul, que é o caso dos Incas. Vamos olhar agora para a Mesoamérica, vamos olhar para esses dois povos que se estabelecem aqui. Os maias eram povos que se estabeleceram na península de Yucatán, que fica no México, ao sul do México. E esses povos que migraram vão ter uma ligação entre eles através da cultura. Eles não formaram um grande império, os maias não tiveram desenvolvimento de um império. Na realidade, os maias se estabeleceram como cidades-estados, ou seja, cada agrupamento maia tinha a sua própria autonomia, havia o seu próprio governo, a sua própria forma de organizar aquela cidade, e eles se espalharam numa longa área, principalmente na península de Yucatán. Os maias tinham como característica, como eu já falei para vocês, o politeísmo, mas um ponto que vai chamar bastante atenção é a prática da religião. Mito e ritual são sempre muito importantes na estrutura de uma religião. O ritual dos maias para se aproximar dos deuses incluía o sacrifício humano. Isso também vai valer para os astecas e também vai valer para os incas. Mas vamos olhar aqui para os maias. Por que sacrificar humanos aos deuses? Entendam que o sacrifício humano, arrancar o coração e colocar o coração daquele ser humano no sacrifício, significava que você estava dando o melhor possível para os deuses. Você não vai entregar qualquer coisa aos deuses. Então você vai ter uma estrutura que vê que os humanos precisam sacrificar os deuses para manter uma ideia de estrutura de todo o cosmos, de todo o mundo, para que o mundo continue existindo, para que os deuses se sintam agradados. É o que vai valer também para os astecas, que vão ter essa particularidade de também sacrificar humanos. Lógico, os astecas vão seguir algumas características próprias nesse sacrifício humano. Como os astecas formam um império, eles passam a dominar outros povos e alguns desses povos tinham que ceder pessoas para ser sacrificadas no altar do sacrifício. Principalmente entre os maias, os próprios maias eram submetidos ao sacrifício humano. É muito amplo, entender esse ponto é sempre muito complicado, porque a gente olha para nós mesmos e falamos assim: jamais eu entregaria minha vida mesmo, literalmente, num sacrifício em homenagem aos deuses. É porque a gente pensa de forma muito individual. E não é uma característica desses povos pensar assim de forma muito individual. Eles estão olhando para um coletivo. Faz sentido para eles, para agradar os deuses, manter uma estrutura em que se entregue pessoas, em que se entregue o coração de pessoas dentro do altar do sacrifício. O que chama atenção também entre maias e astecas
é a característica de fazer os templos. E a gente sempre vê aqueles templos em forma de pirâmide. É muito fácil a gente relacionar com outras coisas, como por exemplo as pirâmides do Egito. E aí a gente entra naquela ideia de tipo, você tem pirâmide no Egito, tem pirâmide na América, logo os ETs explicam tudo. É muito bacana, eu adoro essa narrativa, mas ela não serve para muita coisa na prática, tá? Porque é legal pensar em vida extraterrestre, mas falar que eles atravessaram o universo todo para vir aqui, colocar uma pedra em cima da outra, é um pouco estranho, né? Ter uma tecnologia infinita para poder atravessar o universo e ficar colocando uma pedrinha em cima da outra é um pouco limitado. A realidade é que esses povos faziam templos em forma de pirâmide porque nós adoramos geometria, a gente ama. Se vocês olharem para nossas construções, as cidades e tudo mais, elas têm formatos geométricos. Ninguém faz uma casa toda sai torta de vez em quando, mas não é pelo menos proposital. A gente tenta colocar ângulo reto nos cantos da casa e tudo mais. A pirâmide, ela tem um sentido de apontar para o céu e todas as sociedades humanas colocaram os deuses no céu, todas elas. Se a gente olhar, por exemplo, para a questão cristã, para o cristianismo, nós temos uma expressão da própria língua. Quando nós morrermos, nós vamos para o céu. Nós temos na nossa mente, na nossa construção, na nossa ligação com o religioso, a ideia de que os deuses, ou que Deus, no caso da religião cristã, está no céu. Então todas elas apontam para o céu. Todas nós pensamos dessa forma. E essa galera fazia esse mesmo raciocínio. Os deuses estão no céu. Como eu posso me aproximar dos deuses? Não é para qualquer um. Dentro da religião asteca, dentro da religião maia, os sacerdotes tinham uma importância muito grande. Eram superiores aos demais. E poucas pessoas acessavam a área do templo. Era muito poucas pessoas podem chegar até os deuses. O fato é que eles se formaram na Mesoamérica. No caso dos maias, que vem antes dos astecas, eles formaram cidades-estados e vão desenvolver a agricultura. A agricultura era um forte dos maias, com vários produtos sendo produzidos, como por exemplo a pimenta, que é muito característico da alimentação mexicana. Se você for para o México, vai fazer uma visita em algum lugar, vai comer alguma coisa, tome bastante cuidado. Vou colocar um pouco de carne na pimenta, tá? É o negócio é muito, mas muito forte. Então tomem sempre esse cuidado, porque às vezes a gente vai na ânsia de querer experimentar uma coisa nova e se dá mal. Os maias vão produzir uma série de produtos agrícolas, vão ter um desenvolvimento da astronomia e da matemática, destaque para a astronomia, porque é uma forma de estudar os deuses. Eu estou olhando para o céu, eu estou olhando para onde os deuses estão. Por isso, essa atenção especial à astronomia e à matemática. O que é legal da matemática dessa galera aqui é que eles tinham um desenvolvimento tão bom que até a noção do zero existia. Parece uma coisa fácil, mas tente perguntar para o seu professor de matemática o que é o zero e a explicação. Ele vem de um pensamento filosófico e leva-se muito tempo para entender o que é o zero. O zero é o nada, é algo que representa o nada. O nada existe e ele é base de tudo que a gente faz. Você está assistindo essa aula, por exemplo, porque essa noção do zero permite o desenvolvimento da computação, por exemplo. Os maias já tinham esse desenvolvimento também na matemática e a astronomia tinha essa grande preocupação com a ligação com os deuses. Não se sabe ao certo por que os maias desapareceram. Na realidade, eles ainda existem. Eles diminuíram de tamanho, mas hoje há povos maias no México. Existem, mas não nessa estrutura que já houve em outros momentos. Não é muito claro por quê. É possível que as cidades-estados tenham entrado num colapso por falta de chuvas ou pela agricultura com problemas de produção de alimentos e as guerras entre cidades fizeram com que elas acabassem sendo despovoadas. Esse é o declínio dos maias, uma sociedade que se formou de forma impressionante, com grandes obras arquitetônicas, com uma religiosidade complexa, mas que entrou em declínio. Os astecas, por sua vez, formaram um império diferente dos maias, que eram descentralizados. Os astecas concentravam a sua política em uma cidade que é Tenochtitlan. Essa cidade, que era a sede do Império Azteca, foi possível ser desenvolvida através de guerras que os astecas faziam. Eles teriam chegado a um local sagrado, indicado por uma águia que estaria comendo uma cobra,
Vocês já viram esse símbolo, por exemplo, na bandeira do México. E se estabeleceram naquele local, que é Tenochtitlan, que é dentro de uma grande lagoa. Hoje esse lago foi drenado, não existe mais na cidade do México, que era onde estava Tenochtitlan. Mas eles estabeleceram a cidade de Tenochtitlan, extremamente poderosa, e vão formar um império militar. Há um exército, há uma organização militar para conquistar os povos que viviam próximos aos astecas. O ponto que chama bastante atenção quando a gente fala desse militarismo é que é possível que a violência empregada pelos astecas para dominar os povos próximos a eles tenha sido maior do que a violência que os europeus, que os espanhóis, como Cortés, têm empregado sobre os povos indígenas aqui. Por que a gente fala isso? Porque os povos indígenas, a aproximação, quando viram a aproximação de Hernán Cortés, o conquistador espanhol, prestaram ajuda a Hernán Cortés. Lógico, alguns de forma forçada, outros de forma diplomática. Mas chama atenção, se o Cortés é violento e mesmo assim você o ajuda, há uma questão. Os astecas será que não eram tão violentos no domínio de outros povos? Mas o fato é que se forma um império. E esse império vai também se basear na economia agrícola. A produção agrícola é muito forte. Entre os astecas era muito forte uma tradição ligada ao cacau. O cacau, que era um alimento sagrado e foi dado pelos deuses na produção de um negócio que a gente chama de chocolate. Acho que vocês gostam disso. O chocolate asteca é um pouquinho diferente. Ele é ligado ao ritual religioso. Poucas pessoas o consumiam e ele era bebido. Ele era em forma de bebida. Depois a gente foi elaborando. Entrou o açúcar, entrou o leite, deu uma suavizada e hoje a gente tem esse espetáculo que é o chocolate. Mas ele tem origem ligada aos indígenas. Os astecas também se destacam pela ideia da arquitetura e da astronomia, tal qual os maias. Os astecas também têm esse grande desenvolvimento porque há a grande preocupação de se ligar aos deuses. A ideia do templo em forma de pirâmide, a ideia da ligação direta com os deuses. O líder dos astecas é um líder ligado aos deuses. Tem todo esse simbolismo. Política e religião não se separam. Na realidade, é uma novidade da história humana tentar separar política e religião. Sempre houve essa ligação. Só quando a gente criou a ideia de Estado laico, ou seja, um Estado que não tem absolutamente nenhuma religião. É muito novo, na realidade. É muito novo. Não tem 200 anos essa estrutura aí de estabelecer essa separação. 200, por aí. Aqui a gente tem os maias e os astecas. Os astecas se estabeleceram como um grande império, mas entram em declínio na chegada dos europeus. Descobre a sociedade asteca, com seus templos cheios de ouro, ele ouve falar, ele parte para a conquista dos astecas. Ele quer conquistar aquele ouro. Os astecas, vendo o Cortés chegar, batem em desespero. Eles pensaram que era um deus, uma divindade que teria voltado para consumar o tempo dos homens. O curioso é que o Hernán Cortés chega justamente no ano profético para os astecas, onde fecharia-se um ciclo de tempo e recomeçaria outro. E essa chegada de uma divindade marcaria o fim de um tempo e o início de uma nova era. Lógico, a gente está falando num campo simbólico, mas de repente você vê que um ser do nada aparece, um ser que você não sabe de onde veio aparece, é muito fácil você relacionar os deuses. Montezuma, que era o líder asteca naquele momento, fica completamente abismado. Ele acha que, de fato, o Cortés é uma divindade voltando para conquistar o seu lugar entre os astecas. Para afastar essa divindade, ele manda ouro. Ele oferece ouro no caminho de Hernán Cortés para que ele vá embora. Ele estava procurando ouro, era justamente o que ele queria. Não funcionou muito bem. Há uma guerra entre os astecas e os europeus, e os astecas acabam sendo derrotados e, posteriormente, dominados. Outro grupo que a gente tem aqui já na América do Sul são os Incas. Os Incas se estabelecem na região que a gente costuma chamar de Peru e tudo mais, mas não fica limitado ali, vai até a Bolívia. Na realidade, eles formam um grande império também na América do Sul. E também, tal qual os outros povos, formam também uma sociedade politeísta, também preocupada com os deuses e que também sacrifica aos deuses. E lembrem-se, quando a gente vai sacrificar algo aos deuses, você sacrifica o que há de melhor. Há algum tempo, por exemplo, foi encontrada uma menina inca
extremamente preservado, o corpo dela estava mumificado, que ela tinha sido entregue aos deuses. Ela tinha sido colocada em alguma caverna lá nas cordilheiras dos Andes, congelado, ela morreu de hipotermia, e aí foi fazer um exame no corpo dela para ver como teria sido a causa da morte e tudo mais. Ela morreu realmente de hipotermia, frio. Só que ela estava dopada, foi usada algumas drogas para que ela se acalmasse, enfim, possivelmente ela não tenha sentido esse sofrimento da hipotermia. Um exame do cabelo dela permitiu pra gente entender que ela foi muito bem nutrida. Isso chama atenção porque a alimentação e tudo mais não era tão acessível, tal qual a gente tem hoje. Mas ela estava muito bem nutrida, ela tinha em torno de 12 anos. Significava que ela foi alimentada por pelo menos 1 ano até chegar o momento do sacrifício. Imagine deixar uma criança, mais ou menos 12 anos, para ser sacrificada aos deuses. Tem que ser realmente algo muito, mas muito especial. É uma ligação muito forte à religiosidade. Você não faria, de qualquer forma, isso. Deixar, por exemplo, sua filha para ser sacrificada dessa forma é um impacto muito forte. Mas os incas tinham a prática, de fato, de sacrifícios humanos, tal qual os outros povos. E esses povos incas que vão se formar aqui também vão formar um império teocrático. O líder inca também está relacionado aos deuses, ele está ligado diretamente aos deuses, e eles vão se organizar na América do Sul através de uma economia agrícola também. Essa economia agrícola permitiu o desenvolvimento daquilo que a gente chama de terraceamento. A galera pegava e escavava as montanhas. Vamos fazendo a montanha como se fosse degraus. Tá? E isso facilitava não a plantação numa área que está muito íngreme, mas também a distribuição da água. Fica muito mais fácil para você para você abastecer de água essa plantação. Os incas têm essa grande preocupação agrícola, esse desenvolvimento, e o que vai chamar também atenção é uma técnica de registros e de cálculos matemáticos que a gente chama de quipos. Não havia escrita inca, tal qual a gente imagina a escrita nossa hoje, né? Mas os quipos tinham uma função de cálculos quanto para fazer alguns registros. Pegava-se algo como se fosse um barbante, iam dando-se nós, também há um código de cores entre esses barbantes, para poder fazer registros e também cálculos matemáticos. Na realidade, o quipo é anterior ainda aos incas, mas o contato, a troca cultural, o fluxo cultural que havia na América fez com que os incas também absorvessem essa técnica dos quipos. Os incas continuaram existindo também por bastante tempo até o contato que eles tiveram com os europeus. Entendam que o contato entre europeus e os incas e os astecas alterou a lógica, alterou absolutamente tudo dessas sociedades. Elas deixaram de existir, elas desapareceram. No local delas, floresceram outras sociedades. Mas não desapareceu por completo. Há resquícios que ainda permanecem dos incas. Quando a gente olha para a população andina, a gente vê a característica étnica ligada aos incas. A gente vê algumas características culturais, algumas características ligadas à alimentação. E também chama atenção as visitas que a gente pode fazer a algumas cidades fantásticas dos incas, como por exemplo Cusco ou Machu Picchu. São cidades com uma arquitetura muito bonita, com ruínas incas muito, mas muito impressionantes. E chamam também muita atenção do turismo, que tem sido cada vez mais comum. Machu Picchu ficou desaparecido, falo assim porque ela não era desaparecida de fato, as pessoas conheciam ela, mas no fim do século XIX, início do XX, voltam a falar sobre Machu Picchu mais publicamente. Ela chama bastante atenção porque ela fica numa área mais afastada do restante das cidades, né? Um acesso um pouco mais complexo. Mas os incas vão formando vários núcleos de moradia. Os incas, como eu disse a vocês, permanecem por bastante tempo enquanto império, mas acabam entrando em declínio a partir do contato com os europeus. Esse contato vai levar à guerra. O Francisco Pizarro é o nome do europeu, do espanhol, que vai buscar a conquista dos incas, e o conflito que vai se desencadear daí vai fazer com que os incas declinem. 3 povos, maias, astecas e incas, ligados de certa forma pela ideia do politeísmo, embora sejam deuses diferentes,
principalmente em relação aos incas, de organização política e social diferentes, porém chamam bastante atenção porque são sociedades que estão na América com construções complexas, com organização complexa e que quebra aquela visão que às vezes a gente tem bastante limitada de achar que todos os indígenas são iguais. A gente usa um termo muito limitado, você chamar todo mundo de indígena, quando cada um desses grupos tem uma complexidade muito impressionante. Quando as cidades, por exemplo, como Tenochtitlan, que havia entre os astecas, a cidade que era a capital, era mais complexa, era mais organizada do que muitas cidades europeias. E, aliás, até mais populosa do que muitas cidades europeias. A gente tem 3 sociedades que chamam a atenção, 3 sociedades que brilham quando a gente fala de América. E isso é sempre muito impressionante. Eu agradeço que vocês tenham chegado até aqui. Se houver alguma dúvida sobre o nosso tema, maias, astecas e incas, comente aqui no nosso canal, dê um like, compartilhe e, de preferência, convide alguns amigos também para poder assistir o nosso vídeo e aprender um pouco mais sobre essas sociedades tão maravilhosas que a gente tem aqui na América. Um abraço!